Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta sexta-feira. Graças a Deus, sextou, hein? Dia 22 de novembro de 2024, episódio de número 375. Eu sou o Lucas Luquezzi, que de segunda a sexta-feira traz as principais notícias do dia aqui no nosso Grupo Folha, com a ajuda dos nossos repórteres, e também temos entrevistas especiais. É o caso, por exemplo, desses últimos dias em que estamos trazendo aqui os vereadores eleitos para representar as mais de 470 mil vidas que estão aqui em Boa Vista, na nossa capital de Roraima. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai trazer aqui o vereador eleito Marcelo Nunes, do PDT, para bater um papo com a gente sobre o que ele pretende fazer, as pautas que ele pretende defender nesses próximos 4 anos. E você fique ligado aqui conosco por esses próximos minutos. Vou também fazer um rápido giro de notícias para você ficar por dentro do que foi notícia, do que foi manchete no dia de hoje aqui no Grupo Folha. Gente, condenado a 202 anos de prisão, ex-procurador de Roraima deixa a prisão. Luciano Queiroz foi punido pelo crime de estupro de vulnerável e recebeu alvará de soltura expedido pelo desembargador Leonardo Curpelo. Queiroz agora cumpre pena no regime semiaberto e deve ser monitorado pela Casa do Albergado com a obrigação de assinar presença uma vez por mês. O ex-procurador já tinha deixado a prisão em 2023, mas retornou 5 dias depois ao comando de policiamento da capital após romper a tornozeleira eletrônica e agora está solto, cumprindo o regime semiaberto. A outra notícia, minha gente, que a gente tem aqui é na prisão de um venezuelano por suspeita de estuprar a própria filha. Rapaz, que situação, hein? O rapaz de 31 anos que teria abusado da adolescente de 13 anos foi encontrado no bairro Buritis, na zona oeste de Boa Vista, e o delegado desse caso disse que a mãe da vítima também é investigada por omissão em relação aos abusos sofridos pela garota, uma vez que ela tinha conhecimento dessa situação. E uma última notícia do nosso giro rápido de manchetes aqui é do concurso público da Agência Nacional de Mineração, a ANM, que oferta 220 vagas e salários de até R$ 12.800. A ANM publicou o edital de concurso público hoje. Essas 220 vagas são para nível superior, 11 delas são para pessoas com deficiência e 44 para as cotas de pretos e pardos. Essas vagas são distribuídas em 26 especialidades, 2 vagas são para Roraima e os salários, como a gente falou aqui, chegam a quase 13 mil para a jornada semanal de 40 horas semanais, e o edital completo você confere lá no nosso portal folhabv.com.br. Então, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, gente, nessa sexta-feira. Ele nasceu em Boa Vista, tem 45 anos, é casado e pai de 2 filhos, é empreendedor, consultor empresarial, professor da rede estadual, professor universitário também, é formado em administração, foi presidente do antigo IACT, que era o Instituto de Ciência e Tecnologia aqui do estado, foi também superintendente da Assembleia Legislativa de Roraima e em 2024 recebeu 3.284 votos, sendo eleito o 6º vereador de Boa Vista mais votado. E recebo aqui, com muita honra, o Marcelo Nunes. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Um abraço especial a todo o Grupo Folha de Comunicação. Muito obrigado. E, vereador, depois de passar por alguns cargos importantes aqui no estado, como a gente citou aqui, na Assembleia Legislativa, na presidência do IACT, por que o senhor, não que o cargo de vereador não fosse importante, mas se a gente for comparar esses cargos diante da esfera de atuação, na esfera estadual, e aí você vem para a esfera municipal, por que você decidiu concorrer a uma vaga de vereador aqui na capital Boa Vista? Bom, na verdade, a gente de Boa Vista, a gente aqui de Roraima vive a política na veia, acompanha aqui a política há muitos anos. A gente vem de uma família de políticos que militou na política há muitos anos. Tive a oportunidade também aqui no próprio Grupo Folha de trabalhar aqui com o Dr. Getúlio, apresentando o programa Agenda da Semana, que é onde a gente discute os assuntos emergentes do nosso estado, da nossa capital. E isso foi criando em mim essa empolgação, esse otimismo de discutir Boa Vista, de discutir o nosso estado em alto nível. Ver as nossas necessidades, aquilo que precisa de verdade a nossa gente, e isso fez em mim essa vontade de disputar um pleito
de ocupar um cargo eletivo no sentido de poder fazer realmente com a mão na massa alguma coisa para a gente melhorar a vida do nosso povo. Vamos analisar um pouco aí a sua base eleitoral. Queria que você falasse um pouco, explicasse para a gente o que compõe essa base de mais de 3.284 votos. Bom, venho do magistério. Eu sou professor, né, professor efetivo do Estado, professor universitário do curso de administração, tive a oportunidade de ser coordenador de curso, né, trabalhei no Sebrae, fui coordenador pedagógico do Senac, enfim, então a gente tem uma relação com a academia muito próxima, então a gente tem uma relação de amizade com muitos alunos, muitos colegas professores, né, isso nos deu uma base conceitual muito boa e política também, no sentido de ter essas pessoas do nosso lado acreditando no nosso projeto. A gente tem uma família muito sólida, uma família grande também no nosso estado, e isso nos dá uma condição muito boa também de iniciar um projeto político desse, né, com essa base familiar, enfim, e as relações políticas que a gente tem hoje, fazendo parte de um grupo político muito forte, um grupo político que está em ascensão no nosso estado, que é liderado pelo presidente da Assembleia, Soldado Sampaio. Então, o presidente Sampaio, ele é seu padrinho político. É o nosso parceiro político, nosso mentor, nosso líder, que já temos uma relação de parceria política desde 2012. Eu disputei a eleição em 2010 para deputado estadual, no mesmo pleito em que o Soldado Sampaio ganhou o primeiro mandato. Então a gente vemos a base dos movimentos sociais também, das lutas, né, e a gente teve essa possibilidade de estrear na política, né, em 2010 juntos, né? Eu tive uma votação boa, expressiva, não foi suficiente. Concorreu com ele? Concorri no mesmo pleito. Uhum. Né? Na época eu era afiliado ao PHS, nós não atingimos o coeficiente eleitoral, tive uma votação na época de 1.234 votos, e o Sampaio um pouco mais, 1.600, quase 1.700 votos, foi eleito. E já a partir de 2012 a gente estreitou mais a relação, né, de amizade e parceria, a gente passou a compor o grupo dele, ajudando, coordenando as campanhas, né, ocupando cargos importantes indicados pelo nosso grupo político, que é liderado por ele até hoje. E essa votação dessa campanha eleitoral, que foi a segunda ou a terceira campanha sua na vida, assim? A terceira. Terceira. E para o senhor, você acha que foi fácil essa campanha? Não existe. Apesar desse contexto que o senhor apresentou, de conhecer muita gente. Não, eu acho que é um conjunto de fatores, né, que contribui. Primeiramente, uma campanha que deve ser organizada, né, tem que ter um planejamento, né, tem que ter um objetivo, né, tem que ter os recursos necessários, né, as pessoas, né, a logística necessária e o que é mais importante, né, um grupo político coeso, né, em torno de um objetivo. E a gente, com a experiência já de alguns anos, de algumas eleições, e também coordenando campanhas aí diversas que a gente já teve, né, tanto na capital como no interior, então nos deu esse conhecimento, essa base necessária para disputar uma eleição e, digamos assim, ter êxito, né, planejando, analisando os nossos concorrentes, né, dentro do próprio partido, os nossos concorrentes de outros partidos, então a gente fazer uma análise holística no planejamento de campanha e vendo quais são os recursos necessários para se alcançar determinado objetivo, e foi o que aconteceu. Qual foi o ano ou o momento que você considera um marco na sua entrada na política? O marco? Na hora que você se filiou a um partido político, ou quando você passou a estudar um pouco mais de política, em que momento que você acha que foi o momento que você realmente iniciou a sua trajetória política? Eu digo, na verdade, quando fui candidato em 2010, ainda jovem, né, com 30 e poucos anos, a gente entendendo um pouco mais da conjuntura política local, né, até pela experiência, né, pela mentoria também do Dr. Getúlio, que é permanentemente o nosso mentor, fez a gente ter essa experiência, né, esse conhecimento, saber o que é necessário, né? Então a gente partiu em 2010 e a gente analisando, tanto que de 2010 para 2024 agora, ou seja, 14 anos. 14 anos para eu disputar uma nova eleição, sabendo o que era necessário para ganhar. A gente observa, por exemplo, vários candidatos aqui do nosso estado que disputam eleição por eleição, a cada 2 anos estão disputando eleição, né? Ou seja, ficam naquela questão da tentativa e erro,
né? Então, ou seja, então sabia as condições necessárias para ganhar a eleição, então escolhi o momento certo para ser candidato. Ensaiei uma candidatura na eleição passada, né, para deputado federal. Como a gente faz parte de um grupo forte, coeso, como disse, a gente teve que recuar, né, em torno de um nome, de um projeto, para poder ganhar a eleição, e a gente fez isso, soube dar um passo atrás no momento, para poder dar aí diversos passos para frente a partir de agora. Só se você refere aí ao deputado Albuquerque, que faz parte do grupo de vocês? Com certeza, um grande parceiro, né? A gente era pré-candidato também a deputado federal na ocasião, e no entendimento de grupo nós recuamos para apoiá-lo. Graças a Deus deu certo o projeto e hoje o nosso grupo está muito mais forte. Até você se candidatar dessa vez, qual é a tua fonte de renda? O que você fazia aí para poder sobreviver e se sustentar, Marcelo? Bom, sou professor efetivo, né? Se perguntando isso, você já sabe porque o professor não ganha muito bem, né? Professor efetivo, professor universitário, né? Ministrava cursos, palestras, né? Tinha uma empresa de treinamento e consultoria empresarial, né? Logo dava consultoria para as empresas do Estado, treinamento empresarial, prestava serviço para o Sebrae, e também a minha esposa, né, empresária, né, comerciante do setor de mini mercados aqui do Estado, então tinha algumas lojas que trabalhávamos também, né, trabalhamos, aliás, né, no setor de mini mercados, então isso compõe, né, são múltiplas fontes de renda, né, talvez seja aí a estratégia certa, né, para a liberdade financeira seria isso. Não apenas uma coisa, mas múltiplas fontes de rendas. Trabalhando muito. Resumindo, ou seja, trabalhando muito. Marcelo, hoje existe uma grande polarização aqui entre dois grandes grupos políticos, que é o grupo do governador e o grupo eu diria que da Tereza Surita, né, que foi candidata na última eleição. Você, inclusive, já até antecipou aqui a resposta da pergunta que eu ia fazer sobre o grupo que você pertence, né? Então você confirma que você pertence ao grupo do deputado Sampaio. Perfeitamente. Certo? E nessa eleição, ele teve uma importância majoritária, relevante na tua campanha? Na nossa campanha, minha de vereador? Isso. Sim, naturalmente. Né? A gente teve, hoje temos o PDT, né? O deputado Sampaio filiado a Republicanos, e temos o PDT também, que é um partido aliado, né, do presidente Sampaio. Nós elegemos 3 vereadores aqui na capital, né, e elegemos 17 vereadores do estado, ou seja, então é um trabalho, um esforço, né, do grupo político liderado por ele. Eu vejo, se disse, dessa polarização que há entre o grupo do ex-senador Jucada, ex-prefeita Tereza e do prefeito Arthur, né, o grupo do governo, vamos chamar assim, mas eu vejo também com destaque, né, e uma ascensão, né, uma liderança emergente hoje do nosso estado, o presidente da Assembleia, Soldado Sampaio. Você acredita que ele vai ser uma nova liderança que vai se ganhar um protagonismo ainda maior, como existe hoje, né, entre Tereza e Acredito Binário? que já é. Já tem essa notoriedade, né, a forma de que ele trata as pessoas, a forma responsável, né, que é admirável, inclusive pelos seus adversários, né, a forma correta, respeitosa pelas pessoas, cumpridor de acordos, né, é um grande conciliador, né, consegue fazer essa gestão de conflitos e de interesses como nunca visto ainda aqui nesse estado, ou seja, então chama essa atenção, é muito reconhecido pela sua forma simples e assertiva de tratar a coisa pública, de respeito às pessoas, então não tenho dúvidas de que vai ter um crescimento exponencial ainda muito grande aqui no nosso estado. Você pertence ao PDT, que é um partido que você vai me confirmar ou discordar de mim, é um partido de centro-esquerda. Sim. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesses últimos anos, a direita tomando praticamente totalmente o protagonismo nessas últimas eleições, né? Muitos candidatos de esquerda, eles acabaram perdendo espaço, ou alguns candidatos saíram de uns partidos para eu diria que surfar um pouco na onda da direita, né? Como é que você avalia esse ressurgimento da esquerda? Não sei se você avalia dessa forma. Como é que você faz essa análise sobre o PDT como esse protagonista, trazendo aí a esquerda de volta ao cenário em Roraima? Na verdade, não necessariamente as bandeiras que são levantadas pela esquerda, né? Eu sou cristão, né, casado,
né? E acredito que até dentro da própria esquerda é preciso ter os contrapontos. E é importante a gente frisar isso, as bandeiras que a gente defende, que eu pessoalmente defendo, a livre iniciativa, o empreendedorismo, né, a família, ou seja, são princípios, né, e valores que tem que ser colocado, não o direito ou a esquerda, mas algo que seja fundamental, né, para a nossa sociedade, manutenção da ordem, dos bons costumes. Então, independente se é de um partido de direita ou de esquerda, acho que tem que ter, né, esse comportamento certo, assertivo e respeito às pessoas e respeito à sociedade. Você não se declara nenhum espectro político definidamente se é esquerda, direita ou centro? Não, eu defendo aquilo que acho que é correto, seguindo as minhas convicções, né, e volto a dizer, as questões, eu venho, né, do magistério, sou professor, né, de formação cristã, do empreendedorismo, acredito que as pessoas têm que ter a sua liberdade econômica, têm que sair da dependência, né, do governo, da dependência do assistencialismo, do contra-cheque chapa branca, ou seja, as pessoas têm que ter liberdade financeira, têm que gerar renda, as pessoas têm que ser felizes, têm que ter esse contentamento no seio da sua família, ou seja, são coisas que muitas vezes as pessoas dão uma importância a bandeiras que ficam acima daquilo que é razoável, né, num convívio familiar, num convívio em sociedade. A função de vereador, você sempre soube o que significa o conceito de vereador? Queria saber de você, o que você entende por ser vereador, o que o vereador faz? O vereador é o político mais, eu sempre disse isso, né? O vereador é o político mais próximo da população. É aquele que tem que estar lá na rua, no bairro, né? Sentir as dores, as aflições das pessoas e traduzir isso nas suas ações, seja nas suas indicações como vereador, que é importantíssimo ele fazer as indicações para o executivo, né, para as secretarias, para o prefeito, resolver, né, de forma contingencial aquele problema que está afetando a população, ou também criando seus projetos de lei que vão ao encontro do anseio da nossa população. É importante ter, né, políticos, e nesse caso estou se retratando de vereadores, que estejam antenados a essas demandas, a essas variáveis, né, da contingência da nossa vida para melhorar a vida das pessoas, né? Ou seja, o sentido que faz as pessoas viverem em sociedade, elas viverem bem, né? Tendo seus direitos atendidos, tendo pão à mesa, tendo acesso à escola, à saúde, né, ao lazer, aquilo que for necessário, né, para a nossa sociedade tem que estar a contento da nossa gente. E o vereador fiscal, ele tem que estar fiscalizando isso, ou seja, tem que tirar um tempo seu, né, que está se dedicando a ser homem público, trabalhador, para trabalhar para as pessoas, ser o servidor público. Eu, como servidor público, eu me titulava servidor do público, servir as pessoas. Esse é o fundamento que Jesus Cristo pregou, que é servir as pessoas, ter uma liderança servidora. Marcelo, quais serão as tuas prioridades para esses próximos 4 anos, né, como vereador, e o que você acha que Boa Vista precisa melhorar, precisa ter atenção? Precisa, primeiro, ter contentamento para as pessoas. Hoje eu percebo que as pessoas não estão contentes. Elas têm satisfação em determinadas áreas da nossa vida coletiva. Primeiro, educação. Eu andei muito fazendo campanha na nossa capital, na nossa cidade, e a gente via as reclamações, especialmente das mães, da dificuldade de ter acesso para seus filhos e suas filhas nas nossas escolas. Gerou até debates, discussões na época da campanha, dizendo que havia vaga suficiente para as nossas crianças. Às vezes tem, né? Mas às vezes não tem naquele bairro que a mãe precisa. Bairro X, Y, lá a mãe deseja colocar a sua filha na escola, mas não tem vaga. Ela tem que se deslocar de ônibus, de Uber, moto. Às vezes coloca a criança em cima de uma mototáxi, para mandar a criança para outro bairro. E isso pode ter vagas, mas elas não estão distribuídas conforme a necessidade das pessoas nos seus bairros. Então esse é um problema que a gente vai atacar no bom sentido, para a gente equalizar esse problema e que as crianças possam ter acesso à escola. Isso, Lucas, ficou uma situação mais, eu diria,
agravada em decorrência dessa imigração desordenada, que foi um assunto que a gente debateu, colocou em questão também, que é tabu para muito político, discutir a imigração venezuelana. Você acha que tem solução a migração venezuelana em Boa Vista? Ela precisa de vontade política primeiro. A questão da imigração precisa primeiro ter vontade política e parte, primeiramente, dos nossos políticos que compõem a bancada federal. Mas os políticos da esfera municipal teriam alguma responsabilidade, alguma competência para resolver de alguma forma essa questão? Vamos lá, analisando o político, o vereador, Isso. o mais próximo da sociedade. Ou seja, quais são os serviços que estão sendo executados que a falta deles afeta a nossa gente. Falei aqui, a falta de vagas, você leva a criança no Hospital Santo Antônio, muitas vezes passa horas lá numa fila, esperando para ser atendido, porque tem um monte de criança brasileira, um monte de criança venezuelana, e todos têm que ser atendidos. Mas não tem uma quantidade suficiente de aparelhos hospitalares, de profissionais, especialmente médicos, para atender essa demanda. E eu digo para você, é muito complicado a gestão da saúde ter esse atendimento quando tem todo dia cruza a fronteira mais de 500 venezuelanos com crianças todos os dias. Ou seja, cria um gargalo tremendo, é um problema. O que deveríamos fazer era o vereador, a vereadora, juntamente com a gestão, criar algum mecanismo para dar essa condição de atendimento para essas crianças. É difícil, é um grande desafio, que tem que ser feita uma equipe multidisciplinar, alguma coisa nesse sentido para a gente buscar essa solução para diminuir de verdade aí esse sofrimento para essas pessoas. Marcelo, a partir de 2025 você vai ser oposição ou base do prefeito Arthur Henrique? Bom, a gente não discutimos isso ainda, eu fiz uma campanha, fiz carreira solo, para falar a verdade, né? Ou seja, não subi em palanque de nenhum candidato a prefeito, né? Ou seja, não pedi votos para Catarina, não pedi votos para Arthur, deixei os nossos eleitores à vontade para escolher as melhores propostas, mas deixei bem claro que seria vereador isento, com total isenção para a gente fazer os apontamentos, fazer os contrapontos necessários, né? Apoiar aquilo que for de fato ao encontro das necessidades da nossa gente e ser totalmente contra aquilo que eu entender, que vá contra as minhas convicções e que vá de alguma maneira afetar o nosso povo. Não tem a situação, porque muitas vezes você vê, Lucas, um parlamentar que é de base ou é de oposição, ele é extremista. Às vezes ele é de oposição e ele não apoia projeto do executivo que vai beneficiar a população. Isso é um erro. Como de outra forma também a gente vê parlamentares que é de situação, que ficam de joelhos com o pires na mão, dizendo amém para tudo que o executivo diz. Eu não estou me referindo à prefeitura, estou de uma maneira geral da política nacional, seja na prefeitura, no governo, ou mesmo no governo federal, aqueles políticos de cunho fisiológico que despacham só os próprios interesses. Esse aí, ele vai dizer amém o tempo todo para o executivo se tiver as suas benesses e os privilégios garantidos. E essa não é a minha forma de fazer política. Vereador Marcelo, o que a população pode esperar do senhor como uma pessoa que... porque a política é um meio em que tem pressões de todos os lados, da sociedade, e a sociedade ela cobra os políticos das redes sociais, você também tem os partidos políticos também que pressionam também os seus filiados para poder ter um posicionamento em torno de alguma matéria em questão no legislativo, por exemplo. Como é que vai ser você, nesses próximos 4 anos, quando receber críticas, pressões de todos os lados, e inclusive as críticas destrutivas a você? Uhum. Eu vou encarar tudo isso com coragem e desprendimentos e posicionamento firme. Quando disse em praça pública que era candidato, não estava sendo candidato porque estava buscando um cargo eletivo ou alguma vantagem, alguma coisa nesse sentido. Até porque as atividades que a gente faz hoje, digo a gente, eu, a minha família, a minha esposa, desenvolve no empreendedorismo, no comércio, numa consultoria que a gente faz, enfim, a gente trabalhando, a gente tem as condições para viver de forma confortável. Então, aquilo que eu me propus, meu propósito de ser um vereador, de ser um representante do povo, é justamente para colocar os nossos posicionamentos, para não se esconder do debate.
e que a gente sempre disse, né? A nossa principal missão é levar as discussões e o debate na Câmara Municipal. Colocar os assuntos que são verdadeiramente importantes para serem discutidos. Assuntos como eu sempre disse, questão da imigração venezuelana, questão da educação, do empreendedorismo, da geração de emprego e renda do nosso município, de Boa Vista, que é o gigante, né, perante a economia do nosso estado. Defender o pequeno trabalhador, o empreendedor, o autônomo, o pequeno empresário, que muitas vezes aí ele é massacrado pelas disfunções da burocracia do nosso estado. Do Estado, quando digo Estado, falo dos órgãos fiscalizadores, das organizações reguladoras do nível federal, estadual e municipal. Vai ter um defensor para trabalhar pelo empreendedor, pelaquela pessoa que trabalha dia a dia, que gera emprego e que gera riqueza com o suor do próprio rosto no nosso estado. Marcelo, o senhor pretende disputar algum cargo da mesa diretora? Já tem posicionamento sobre isso? Me sinto tranquilo, preparado para disputar qualquer cargo. Entendo que é uma discussão ampla, né? Eu vejo que a base, né, o prefeito Arthur tem uma boa base, vejo que a oposição também tem. A gente está no meio de campo, né, juntamente com o nosso partido, alguns outros colegas que a gente tem discutido. Não descarto a possibilidade, mas é um diálogo, a política é feita do diálogo, a arte da conversa, daquele que propõe, né, o equilíbrio, né, que consegue aparar as arestas, os extremismos, e fazer com que a Câmara de Boa Vista seja, de fato, né, uma extensão do povo, uma caixa de ressonância da nossa sociedade e colocar os assuntos que mexem com a vida das pessoas em primeiro lugar. Mas o senhor já está se lançando como candidato à presidência, por exemplo? Que o senhor está falando que qualquer cargo o senhor está preparado para assumir? Não lançando como candidato a presidente, mas faz parte de uma conjuntura. Não fazemos parte de um grupo político, como disse, que é liderado pelo soldado Sampaio, presidente da Assembleia. Se entender que a gente tem as condições, né, de disputar, se temos as condições de fazer alguma articulação, alguma composição, a gente se coloca sempre à disposição. Não é algo que a gente tem como meta, como objetivo, como uma prioridade. A gente está aqui para servir e, se for necessário, né, um nome que venha fazer as composições, que venha equilibrar os interesses legítimos daquela casa, a gente se coloca à disposição nesse sentido. Nesse momento, nada formado. Não, nada formado. Até porque é algo que está se discutindo muito pouco, Lucas. Essa questão da mesa da Câmara se discute muito pouco. A gente não vê muitas conversas, não vê nada, porque o nosso Estado hoje vive um momento de instabilidade, de insegurança, eu diria, política, nessa questão, né, de cassação do governador Denário, que tem lá sob sua cabeça uma espada de Damocles que a qualquer momento pode cair. Então são descontinuidades que podem ocorrer e pode mudar qualquer cenário. Então tudo que for construído, né, no sentido de composições, pode ser desfeito amanhã ou depois, quando pautar ou tudo mais. Enfim, eu acho que a política hoje em Roraima ela tem que ser analisada a cada dia. Cada dia é um novo dia, então um novo momento, e fazer essas análises, essas discussões com muita cautela, com muita prudência, respeitando as organizações que temos, né, respeitando os grupos políticos. Acho que tem que ser feito dessa forma, de forma equilibrada, né, respeitando, né, e sempre colocando, volto a dizer, né, sempre colocando aquilo que é interessante para a nossa gente em primeiro lugar. Os interesses políticos de pequenos grupos não podem jamais ficar acima do interesse da nossa gente. Agradecer demais aqui o papo, o vereador Marcelo Nunes, agradecer demais, obrigado pelo convite e deixar sempre a casa aberta para você voltar aqui no Papo de Redação. Eu agradeço, desejo sucesso, parabéns, né? Você é um jovem comunicador de muito sucesso e me colocar mais uma vez à disposição aqui da casa, do Grupo Folha, do Dr. Getúlio, da Paula, enfim, dos nossos amigos aqui, que me sinto aqui da família e pretendo aqui voltar muitas vezes aqui com mais novidades, com coisas boas para você, para o grupo e para a nossa gente. Muito obrigado e agradeço você que acompanhou aqui o nosso podcast Papo de Redação nesta sexta-feira. Graças a Deus, gente, eu desejo responsabilidade, juízo para vocês nesse final de semana, porque como a Marília Mesquita sempre fala aqui, né,
tome cuidado, tenham muita responsabilidade, porque se vocês não tiverem responsabilidade, na segunda-feira vocês vão virar manchete aqui na Folha. Então, esse é o nosso desejo para esse final de semana. Tem as nossas redes sociais da Folha BV para você acompanhar o nosso trabalho. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. Eu estou lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3. E o nosso canal sempre aberto para você comentar na nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. E, claro, nosso zap para você enviar sugestões de matérias ou de entrevistas. É o 999715300. Muito obrigado, minha gente. Deus proteja e abençoe vocês. Até segunda-feira às 6 da tarde, se Deus quiser.